Bom dia, boa noite, aí, boa tarde para quem está acompanhando o nosso 10º encontro do grupo de leitura do Capital, GT Pensamento Marxista da Sociedade Brasileira de Economia Política. A gente vai dar sequência aqui na leitura do capítulo 5 do livro 3 do Capital. Capítulo 5 é a sua economia no emprego do capital constante. E o item 2 aqui são alguns exemplos que o Marx vai dar, a gente já leu o item 1, vamos ler aqui o item 2, economia nas condições de trabalho à custa dos trabalhadores. Então, começando. Mineração de carvão, negligência das precauções mais necessárias. Vai ver uma citação longa, que é um relatório que o Marx está citando, de abril de 1829, abre aspas. Com a concorrência que reina entre os proprietários de minas de carvão, não se tomam, senão, as precauções mais necessárias para evitar as dificuldades físicas mais palpáveis, e a concorrência entre os trabalhadores das minas, os quais normalmente existem em número excedente, faz com que eles se lancem com prazer a esses consideráveis perigos e as mais nocivas influências em troca de um salário que é apenas um pouco maior do que o de seu vizinho, o diarista rural. E isso apenas porque no trabalho de mineração é permitido utilizar suas crianças para fins lucrativos. A dupla concorrência é plenamente suficiente para fazer com que uma parte das minas seja explorada com as demais insuficientes de drenagem e ventilação. Frequentemente, com poços mal construídos, engrenagens ruins, engenheiros incompetentes, pontos de carregamento e túneis mal planejados e mal construídos. Isso provoca uma destruição de vida, membros e saúde, cuja estatística apresentaria um quadro desolador. Isso é um relatório da época, né? Aí agora voltando para o Marx. Nas minas de carvão inglesas, em 1860, morreram em média 15 homens por semana. Segundo o relatório sobre os acidentes em minas de carvão, de 6 de fevereiro de 1862, no decênio entre 1852 e 1861, morreram 8.466 homens no total. Esse número é muito pequeno, como o próprio relatório afirma, já que nos primeiros anos, quando os inspetores haviam acabado de ser nomeados, e sendo seus distritos grandes demais, muitos casos de acidentes e mortes simplesmente não eram contabilizados. O fato de, apesar da dimensão ainda maior da carnificina, bem como do número insuficiente e do poder ínfimo dos inspetores, o número dos acidentes tem caído muito desde a introdução da inspeção e evidencia a tendência natural da exploração capitalista. Essas vítimas humanas se devem, na maioria, à avareza suja dos donos das minas, que, por exemplo, faziam cavar apenas uma galeria, impossibilitando com isso não só qualquer ventilação eficaz, como também qualquer saída obstruída à única via. A produção capitalista, quando a consideramos de forma isolada, abstraindo do processo de circulação e dos excessos da concorrência, lida de modo extremamente parcimonioso com o trabalho efetivado, objetivado em mercadorias. Em contrapartida, ela é, num grau muito maior que qualquer outro modo de produção, uma dissipadora de seres humanos, de trabalho vivo, uma dissipadora não só de carne e sangue, mas também de nervos e cérebro. Com efeito, é apenas por meio do mais gigantesco desperdício de desenvolvimento individual que o desenvolvimento da humanidade, em geral, é assegurado e conduzido na época histórica que precede imediatamente a reconstituição consciente da sociedade humana. Como toda essa economia, da qual se trata aqui, resulta do caráter social do trabalho, conclui-se que é esse caráter imediatamente social do trabalho que gera essa dissipação de vida e de saúde dos trabalhadores.
Característica, nesse sentido, é a pergunta lançada pelo inspetor de fábricas Baker, dois pontos, abre aspas. Está aqui o relatório que ele faz, tem aqui a tradução. A questão inteira é digna de uma séria consideração, dois pontos. Qual é a melhor maneira de evitar esse sacrifício da vida infantil ocasionado pelo trabalho em massas aglomeradas? Essa é a nota da tradução. Voltando aqui, né, um relatório de outubro de 1863. Relatório dos inspetores de fábricas. Fábricas. Inclui-se aqui a supressão de todas as regras de precaução para a segurança, conforto e a saúde dos trabalhadores, também nas fábricas propriamente ditas. Disso provém grande parte dos boletins de batalha, que enumeram feridos e mortos do exército industrial. Abre parênteses, ver os relatórios anuais de fábrica. Do mesmo modo, fecha parênteses, do mesmo modo, falta de espaço, ventilação, etc. Ainda em outubro de 1855, Leonard Horner reclama da resistência de numerosos fabricantes contra as determinações legais sobre os dispositivos de proteção em máquinas com eixos horizontais. Embora o perigo fosse continuamente comprovado por acidentes, com frequência fatais, e considerando o fato de que os dispositivos de proteção não eram caros nem prejudiciais à empresa, relatórios do inspetor de fábricas de 1855, outubro de 1855, em sua resistência contra essas e outras determinações legais, os fabricantes foram nobremente apoiados por juízes de paz, não remunerados, que, sendo em sua grande maioria, em sua maioria fabricantes ou amigos, decidiam sobre esses casos. O juiz superior Campbell, com relação a uma decisão contra a qual lhe foi submetida uma apelação, relata o tipo de julgamento que realizavam esses senhores. Dois pontos. Abre aspas, do mesmo relatório, né? Isso não foi uma aplicação da lei parlamentar, mas simplesmente sua abolição. Fecha aspas. No mesmo relatório, Horner conta que em muitas fábricas a maquinaria é posta em funcionamento sem que os trabalhadores sejam avisados com antecedência. Como também na maquinaria parada há sempre algo a fazer, mãos e dedos estão constantemente ocupados nesse trabalho, e acidentes ocorrem com frequência devido a essa simples falta de aviso. Também do mesmo relatório aqui, né? Continuando a citação aqui, só que na página 44. Naquela época, os fabricantes haviam formado um sindicato para resistir à legislação fabril, a chamada National Association for the Amendment of the Factory Laws, em Manchester, que, em março de 1855, mediante contribuições de 2 shillings por cavalo vapor, reuniu uma soma de mais de 50 mil libras para cobrir os custos da defesa de seus membros em ações judiciais impetradas pelos inspetores de fábricas e dos processos em defesa da associação. Tratava-se de provar que, quando ocorre em favor do lucro, matar não é assassinar. Nota aqui do tradutor. Killing No Murder, né, essa expressão é o título de um panfleto publicado na Inglaterra em 1657. O autor, o Leveller Saxby, conclamava ao assassinato do Lord Protetor Oliver Cromwell, denunciado como tirano cruel, e conferia a esse ato um alto valor patriótico. O inspetor de fábricas na Escócia, Sir John Kincaid, relata o caso de uma firma em Glasgow que, utilizando os restos de ferro em sua fábrica, instalou dispositivos de proteção em toda a maquinaria, o que lhe custou 9 libras e 1 shilling. Se tivesse se juntado àquela associação, ela teria de pagar, por seus 110 cavalos vapor, 11 libras de contribuição, ou seja,
mais do que lhe custou o seu dispositivo de proteção inteiro. Mas a National Association foi fundada em 1854 expressamente para resistir à lei que prescrevia tais dispositivos de segurança. De 1844 a 1854, os fabricantes não haviam demonstrado a mínima consideração pela lei. Sob ordens de Palmerston, os inspetores de fábrica informaram aos fabricantes que a lei seria então levada a sério. Em resposta, os fabricantes fundaram imediatamente sua associação, e entre os membros estavam muitos juízes de paz, que, enquanto tais, tinham de aplicar essa mesma lei. Em abril de 1855, quando o novo ministro do Interior, Sir George Grey, fez uma proposta de mediação, de acordo com o qual o governo pretendia aceitar dispositivos de segurança quase puramente nominais, ela foi rejeitada pela associação com grande indignação. Em diversos processos, o célebre engenheiro William Fairbairn sacrificou sua reputação de especialista em favor da economia e da liberdade do capital. O chefe da inspeção de fábricas, Leonard Horner, foi perseguido e difamado de todas as maneiras. Mas os fabricantes não sossegaram até obter um veredito da Court of Queen's Bench, a qual determinava que a lei de 1844 não prescrevia quaisquer dispositivos de segurança em máquinas de eixos horizontais, dispostos mais de 7 pés acima do solo. Finalmente, em 1856, por meio do hipócrita Wilson Patton, um desses beatos, cuja afetada religiosidade está sempre disposta a fazer o trabalho sujo para os cavaleiros da Bolsa do Dinheiro, aprovou-se uma lei parlamentar com a qual, dadas as circunstâncias, podiam dar-se por satisfeitos. Com efeito, a lei privava os trabalhadores de toda proteção especial, encaminhando-os para pedidos de indenização por acidentes causados pela maquinaria, aos tribunais comuns, abre parênteses, um absoluto escárnio, dados os custos judiciais ingleses, fecha parênteses. Enquanto, por outro lado, mediante uma cláusula ardilosa sobre a necessidade de submeter o caso ao parecer de um perito, tornava-se quase impossível aos fabricantes perder um processo. A consequência foi o rápido aumento dos acidentes. No intervalo de maio a outubro de 1858, o inspetor Baker registrou um aumento de 21% nos acidentes, em comparação com o semestre precedente. Em sua opinião, 36,7% de todos os casos poderiam ter sido evitados. É verdade que, em 1858 e 1859, o número de acidentes diminuiu consideravelmente quando comparado a 1845 e 1846, uma redução de 29%. Com um aumento de 20% no número de trabalhadores nos ramos industriais submetidos à inspeção, a que se deveu essa redução? Na medida em que o ponto de disputa foi aclarado até este momento, 1865, em parênteses, sua resolução foi possível principalmente graças à introdução de nova maquinaria, na qual os dispositivos de proteção já se encontravam instalados desde o início, o que evidentemente agradou aos fabricantes, porque não lhes acarretou custos adicionais. Alguns trabalhadores também conquistaram pesadas indenizações judiciais para seus braços amputados, além de obter a confirmação dessas decisões nas instâncias superiores. Esse aqui é mais um relatório de abril de 1862, que o Marx está relatando aqui. Isso é o bastante sobre a economia dos meios para a segurança da vida e dos meios dos membros dos trabalhadores, entre parênteses, entre os quais muitas crianças, contra os perigos diretamente derivados do seu emprego junto à maquinaria. Trabalhos em recintos fechados em geral.
é fato conhecido até que ponto a economia de espaço e, por conseguinte, de construções, provoca a aglomeração dos trabalhadores em locais estreitos. A isso se soma ainda a economia de meios de ventilação. Associados a um tempo mais longo de trabalho, esses dois fatores produzem um grande número de doenças das vias respiratórias e, consequentemente, maior mortalidade. Os seguintes exemplos foram extraídos dos relatórios sobre Public Health, do relatório de 1863. O relatório foi compilado pelo Dr. John Simon, que já nos é bem conhecido do livro 1. Assim como é a combinação dos trabalhadores e sua cooperação que permite o emprego da maquinaria em grande escala, a concentração dos meios de produção e a economia em seu uso, também é esse trabalho conjunto massivo. Em ambientes fechados e em condições nas quais o decisivo não é a saúde dos trabalhadores, mas a elaboração facilitada do produto. Essa concentração massiva no mesmo ateliê que, por um lado, constitui a fonte do lucro crescente para o capitalista, enquanto, por outro lado, se não é compensada pelo encurtamento do tempo de trabalho ou por medidas especiais de precaução, constitui simultaneamente a causa da dilapidação da vida e da saúde dos trabalhadores. O Dr. Simon formula a seguinte regra, por ele demonstrada por meio de inúmeros dados estatísticos. Abre aspas. Na mesma proporção em que a população de uma região é empregada num trabalho coletivo em ambientes fechados, aumenta, mantendo-se constante as demais circunstâncias, a taxa de mortalidade desse distrito, em consequência de doenças pulmonares. Aqui é o trecho do relatório, né? A causa é a má ventilação. Abre aspas. É provável que em toda a Inglaterra não haja uma única exceção à regra de que, em qualquer distrito que possua uma indústria importante a empregar o trabalho em recintos fechados, a elevação da mortalidade desses trabalhadores basta para colorir a estatística de mortalidade do distrito inteiro com um decisivo excesso de doenças pulmonares. Mais um trecho aí do relatório, página 24. Da estatística de mortalidade com relação a indústrias que funcionam em recintos fechados e que foram examinadas em 1860 e 1861 pelo Departamento Público de Saúde, resulta que, enquanto nos distritos agrícolas ingleses, em determinado número de homens entre 15 e 55 anos, houve 100 casos de mortes por tuberculose e outras doenças pulmonares, os óbitos por tuberculose numa população masculina de mesmo número foi 2 pontos. Em Coventry, 163. Em Blackburn, Skipton, 167. Em Congleton e Bradford, 168. Em Leicester, 171. Em Leek, 182. Macclesfield, 184. Bolton, 190. Nottingham, 192. Rochdale, 193. Derby, 198. Salford e Ashton-under-Lyne, 203. Leeds, 218. Preston, 220. E Manchester, 263. A tabela seguinte apresenta um número ainda mais eloquente. Ela indica os óbitos por doenças pulmonares separados por sexo, na faixa etária de 15 a 25 anos, e calculados para cada 100 mil habitantes. Os distritos escolhidos são aqueles em que apenas as mulheres estão em indústrias que funcionam em recintos fechados, ao passo que os homens estão em todos os ramos possíveis de trabalho. Nos distritos da indústria da seda, nos quais a participação dos homens no trabalho fabril é maior, também sua mortalidade é significativa. Nesses lugares, como diz o relatório, a taxa de mortalidade por tuberculose, etc., em ambos os sexos, revela, abre aspas, as atrozes circunstâncias sanitárias sob as quais opera grande parte de nossa indústria da seda. Fecha aspas. Essa é a mesma indústria da seda na qual os fabricantes, em nome de condições sanitárias excepcionalmente favoráveis de sua atividade,
reivindicaram um tempo de trabalho excepcionalmente longo para crianças com menos de 13 anos, o que, em parte, também lhes foi concedido. Aí o Marx diz isso no livro 1, capítulo 8, item 6. Aí está aqui a tabela que o Marx está colocando com o distrito, a indústria principal e os óbitos de doenças pulmonares de pessoas entre 15 e 25 anos, calculados por 100 mil habitantes, né, divididos entre homens e mulheres. Bom, acho que já li esses números, mas não vou repetir a leitura, né, mas está aqui. E aí vem já uma citação aqui do mais um relatório, né? Abre aspas. Nenhuma das indústrias até agora examinadas forneceu quadro mais grave do que aquele que o Dr. Smith nos apresenta da alfaiataria. Os ateliês, diz ele, são muito distintos em suas condições sanitárias, mas quase todos estão superlotados, mal ventilados e extremamente insalubres. Essas salas já são, por si mesmas, necessariamente quentes, mas quando se acende o gás, como ocorre em dias de névoa e à tarde, no inverno, o calor sobe para 80 graus e até mesmo 90 graus. Em Fahrenheit, isso, se a medida é 90 graus e 80 graus Fahrenheit, né, que corresponde a 27 graus Celsius e 33 graus Celsius. Continuando aqui, né? O que provoca intenso suor e a condensação do vapor nos vidros, de modo que a água escorre continuamente ou pinga das luminárias. E os trabalhadores se veem obrigados a manter algumas janelas abertas, ainda que com isso, muitos inevitavelmente se resfriam. Das condições em 16 dos ateliês mais importantes de West End de Londres, ele nos dá a seguinte descrição, 2 pontos. O maior volume cúbico de que um trabalhador dispõe nessas salas mal ventiladas é 270 pés cúbicos, e o menor é 105 pés, o que dá uma média de apenas 156 pés por pessoa. Num ateliê circundado por uma galeria e dispondo apenas de uma luminária no teto, são empregados de 92 até mais de 100 pessoas, ao mesmo tempo que se mantém acesa uma grande quantidade de bicos de gás. Os resíduos se acumulam bem ao lado dos locais de trabalho, e o espaço não ultrapassa 150 pés cúbicos por pessoa. Em outro ateliê, que só se pode qualificar como um canil num pátio iluminado de cima e ventilado apenas por uma pequena clarabóia, trabalham 5 ou 6 homens num espaço de 102 pés cúbicos por pessoa. Fecha aspas. Aí continua mais um trechinho aqui. Nesses infames ateliês descritos pelo Dr. Smith, os alfaiates costumam trabalhar de 12 a 13 horas por dia. Em certas épocas, o trabalho prossegue durante 15 a 16 horas. Mais um trecho do relatório aqui. Tem aqui mais uma tabela pequena, né, que está falando do número de pessoas empregadas, o ramo industrial e a localidade, no Reino Unido, né? A mortalidade por 100 mil na faixa etária de 25 a 35 anos, 35 a 45 anos e 45 a 55. Bom, dá para ver que a mortalidade aumenta à medida que a pessoa vai ficando mais velha, o que, né, era de se esperar, dado que a saúde está se deteriorando com o tempo, né? E aí fica mais frágil, mais sensível ainda, né? É o que está mostrando aqui. Só uma coisinha assim sobre essas tabelas, que eu acho que é importante ver a diferença assim da agricultura para essas outras atividades que são supostamente feitas, supostamente não, que são realizadas dentro de espaços mais fechados, né? Aqui nessa tabela que tu está aí mostrando agora, dá para ver que a mortalidade é menor. Isso não significa que a condição de trabalho é tão melhor assim, mas pelo menos não se dá nesse ambiente fechado que os relatórios estão descrevendo. Então a mortalidade é menor. E na outra tabela que tu passou antes lá, se tu for ver na agricultura, é o único local que os óbitos entre homens e mulheres são mais ou menos assim equiparados, né? Nos outros, as mulheres morrem muito mais do que os homens, justamente porque o Marx estava descrevendo ali em algum relatório que as mulheres, bom, pelo menos nessas
essas indústrias que ele está descrevendo aqui, né, são as mulheres que fazem atividade ali desses locais fechados, né? Então, por isso, ali não era nem mortalidade, né? Era doença pulmonar, né? Então, elas têm mais doença pulmonar porque estão mais trabalho nesses locais fechados mais do que os homens, digamos assim. Então, acho que só vale ressaltar essa distinção, assim, da agricultura tendo uma condição, sei lá, menos pior aqui. Não, acho que bem lembrado. Nessa segunda tabela isso aparece mais claramente, né? Aqui nessa primeira, né, entre a faixa etária de 45 a 55 é menor, né, a mortalidade do que nos alfaiates, tipógrafos e impressores, né? Bom, acho que vamos continuar aqui, ainda tem um pouquinho, acho que dá para terminar ainda isso aqui, né? Falta só mais umas 2 páginas, a gente termina, 2 páginas e meia. Vou continuar aqui, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, levantar algum ponto, não? Então, vamos continuar. Cabe assinalar, e de fato isso é observado por John Simon, a chefe do departamento médico que provém o relatório, que para a faixa etária de 25 a 35 anos, os dados relativos à mortalidade de alfaiates, tipógrafos e impressores de Londres são mais baixos que os números reais, posto que em ambos os ramos da atividade, os mestres londrinos recebem um grande número de jovens, provavelmente até os 30 anos, parentes, do campo como aprendizes e praticantes, isto é, para o complemento de sua formação. Esse contingente aumenta o número de pessoas empregadas sobre cuja base se deve calcular as taxas de mortalidade na indústria londrina, mas não contribui na mesma medida para o número de óbitos em Londres, dado que sua permanência na cidade é temporária. Se adoecem durante esse período, eles retornam para sua casa no campo, e é lá que a eventual morte será registrada. Essa circunstância afeta preponderantemente os mais jovens e faz com que, para essas faixas etárias, as taxas de mortalidade em Londres careçam completamente de valor como padrões de medida da insalubridade industrial. Semelhante ao caso dos alfaiates é o dos tipógrafos, que, além da falta de ventilação, do ar pestilento, etc., ainda são submetidos ao trabalho noturno. Sua jornada habitual de trabalho dura de 12 a 13 horas e às vezes de 15 a 16 horas. Abre aspas. Calor intenso e atmosfera sufocante tão logo se acende o gás. Não é raro que dos pisos inferiores se elevem vapores de uma oficina de fundição ou o mau cheiro da maquinaria ou da cloaca, piorando a situação das salas do piso superior. O ar abrasador dos recintos inferiores esquenta os superiores já por meio do aquecimento do piso. E quando os recintos são pequenos para um grande consumo de gás, o mal é grave. Pior ainda é a situação quando as caldeiras se encontram nas salas inferiores e preenchem o prédio inteiro com um calor indesejado. Em geral, pode-se dizer que a ventilação é escassa e absolutamente insuficiente para eliminar o calor e os produtos da combustão do gás após o anoitecer. E que, em muitas oficinas, especialmente naquelas que antes eram residências, as condições são extremamente deploráveis. Continuando. Em algumas oficinas, em especial aquelas de impressão de hebdomadários, sei lá o que é isso, nas quais também se empregam jovens de 12 a 16 anos, trabalha-se quase ininterruptamente durante 2 dias e uma noite, enquanto em outras tipografias, que se dedicam à realização de trabalho urgente, os trabalhadores não têm descanso nem sequer aos domingos e trabalham 7 e não 6 dias da semana. Com relação ao sobretrabalho, já tratamos do caso das modistas no livro 1, capítulo 8, item 3. Em nosso relatório, o Dr. Ord descreve os locais de trabalho.
Ainda que a situação seja melhor durante o dia, os ambientes se tornam superaquecidos, fétidos e insalubres tão logo se acende o gás. Em 34 ateliês na melhor espécie, o Dr. Ord constatou que o espaço médio, entre parênteses, em pés cúbicos, para cada trabalhador era, em 4 casos, mais de 500. Em 4 outros, entre 400 e 500. Em 5 colchetes, outros de 300 a 400. Em 5 outros, de 250 a 300. Em 7 outros, de 200 a 250. Em 4, de 150 a 200 pés cúbicos. Por último, em 9, de apenas de 100 a 150. Mesmo o mais favorável desses casos é parcamente suficiente para o trabalho duradouro se o local não for inteiramente ventilado. Mesmo com uma boa ventilação, os ateliês se tornam extremamente quentes e úmidos após o anoitecer, por causa das muitas chamas de gás que se fazem necessárias. Eis aqui a observação do Dr. Ord sobre um ateliê de tipo inferior operado por um intermediário. 2 pontos, abre aspas. Uma sala de 1.280 pés cúbicos, pessoas presentes, 2 pontos, 14. Espaço para cada uma delas, 91,5 pés cúbicos. As trabalhadoras tinham, aqui, o aspecto de esgotadas e degradadas. Seus ganhos foram declarados em de 7 a 15 shillings semanais, incluindo o chá. O horário de trabalho era de 8 da manhã às 8 da noite. A pequena sala em que se espremiam essas 14 pessoas era mal ventilada. Havia 2 janelas basculantes e uma chaminé, porém entupida. Não se encontravam instalações de ventilação de nenhum tipo. Fecha aspas. Em relação ao sobretrabalho das modistas, o mesmo relatório observa, 2 pontos, abre aspas. O sobretrabalho de mulheres em ateliês de costura, de moda, se concentra num período de cerca de 4 meses ao ano e atinge num grau de tão monstruoso que, em muitas ocasiões, chegou a despertar por um momento o espanto e a indignação do público. Durante esses meses, costuma vigorar no ateliê uma jornada de trabalho de 14 horas e, havendo acúmulo de encomendas urgentes, de 17 a 18 horas. Em outras épocas do ano, chega-se a trabalhar entre 10 e 14 horas diárias no ateliê. As que trabalham em casa o fazem regularmente por 12 ou 13 horas. Na confecção de casacos para damas, golas, camisas, etc. Incluindo o trabalho com a máquina de costura, as horas ocupadas do ateliê inteiro geralmente não ultrapassam 10 ou 12. Porém, diz o Dr. Ord, 2 pontos, abre aspas. Em certos estabelecimentos, as horas regulares de trabalho são submetidas a um prolongamento considerável por meio de horas extras, que são pagas separadamente. Em outros, as trabalhadoras levam o trabalho para casa a fim de concluí-lo após a jornada de trabalho regular. Podemos acrescentar que tanto um quanto outro tipo de sobretrabalho são frequentemente compulsórios. Fecha aspas. John Simon, numa nota de rodapé dessa página, observa, 2 pontos, abre aspas. O Sr. Radcliffe, secretário da Sociedade de Epidemiologia, o qual teve muitas ocasiões para se inteirar sobre o estado de saúde das modistas das lojas mais importantes, constatou que, de cada 20 moças que afirmavam sentir-se muito bem, apenas uma estava saudável. As demais evidenciavam diversos graus de debilidade física, esgotamento nervoso e numerosas perturbações funcionais decorrentes dos primeiros. As razões disso são, para ele, as seguintes, 2 pontos. Em primeiro lugar, a duração da jornada de trabalho, que ele estima ser de no mínimo 12 horas, inclusive fora da alta temporada. Em segundo lugar, a superlotação e a má ventilação dos ateliês. O ar mefítico, contaminado pelas chamas de gás. Uma alimentação insuficiente ou ruim, negligência quanto ao conforto doméstico.
Fecha aspas. A conclusão a que chega o chefe do Departamento de Saúde inglês é a de que, abre aspas, para os trabalhadores é praticamente impossível insistir naquilo que, teoricamente, é seu primeiro direito sanitário. Dois pontos. O direito de que, seja qual for o trabalho para o qual o empregador os reúne, esse trabalho coletivo, na medida em que isso depende desse empregador e é por ele custeado, seja isento de todas as circunstâncias desnecessariamente insalubres, enquanto os próprios trabalhadores forem efetivamente incapazes de implementar essa justiça sanitária por suas próprias forças, tampouco poderão esperar, não obstante, as supostas intenções da lei, qualquer assistência efetiva dos funcionários encarregados da aplicação das leis de controle sanitário. Fecha aspas. Continua. Sem dúvida, abre aspas, sem dúvida, pode haver alguma dificuldade técnica em definir a linha exata a partir da qual os empregadores passam a estar sujeitos à regulação. Mas, em princípio, a reivindicação de preservação da saúde é universal. E no interesse de miríades de trabalhadores e trabalhadoras, cuja vida é agora desnecessariamente atingida e abreviada por infinitos sofrimentos físicos engendrados por sua mera ocupação, ouso manifestar minha esperança de que as condições sanitárias do trabalho venham a ser colocadas sob a devida proteção legal, de modo igualmente universal, que pelo menos uma ventilação eficaz seja assegurada a todos os recintos de trabalho fechados, e que em cada ramo de trabalho insalubre por natureza, as influências particularmente nocivas da saúde sejam reduzidas ao mínimo possível. Fecha aspas. Bom, terminamos aqui o item 2, né? E aí teria o item 3, que é economia na geração e transmissão de força motriz em instalações. Mas como estamos chegando próximo aí do nosso tempo, acho que podemos parar aqui, conversar um pouco sobre esse item que a gente leu, né? Que é mais uma ilustração das formas de economia de emprego no capital constante. Aí, pelo menos para mim, ficou meio claro que o Marx está se referindo como, na verdade, essa economia que ele está mostrando é uma economia por não levar em consideração os aspectos de segurança do trabalho, vamos chamar assim, né? E das condições, vamos dizer assim, sanitárias para empregar trabalho, né? No caso das fábricas, né, que coloca mais trabalhadores do que poderia abrigar, mas isso, evidentemente, os empresários fazem porque colocar mais trabalhadores ou menos trabalhadores, para eles faz mais sentido colocar quanto mais trabalhadores possível. Quanto mais prolongar a jornada de trabalho possível, afinal, o capital fixo ele vai sendo consumido, ele tem já um prazo de esgotamento, né? Então, frente a isso, uma das formas, né, de gerar mais-valia, de gerar esse excedente, estaria por, vamos dizer assim, economizando nessas condições mínimas e mais ainda como também os próprios capitalistas se organizam para evitarem ao máximo, né, garantir mínimas condições de trabalho, né, para os trabalhadores. Aí, mais uns exemplos que o Marx vai dando desses relatórios de manufatura, né, interessante, porque são relatórios, vamos dizer assim, técnicos, né, da época. Mas, enfim, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa, levantar algum ponto? Só destacaria aqui 2 pontos, que é aquele momento em que ele vai falando uma passagem um pouco menos focada tanto assim no tema, e ele vai falar que o grau de desenvolvimento do indivíduo vai diminuindo em relação ao desenvolvimento social, né? E aí que o capital é bastante preservador no que tange aos seus meios de produção, ao que é mercadoria, mais dissipador do que
do que é vida, do que é humano propriamente dito, né? E o outro ponto é o que a Raquel levantou, que é muito bom, de como ele está pensando já a questão do trabalho das mulheres aí, em alguns momentos tendo praticamente o dobro da mortalidade em relação aos homens. E aí aquela crítica, às vezes, liberal, né, de que o feminismo, questões feministas não foram tratadas por Marx, se enfraquece. Eu acho que só valeria a pena também ressaltar uma coisa. Desculpa, eu acho que eu atravessei o Caio e falar alguma coisa também. Não, imagina. Porque é bem simples, assim, é uma coisa que eu acho que o Léo já comentou ali também, para além de toda a discussão, assim, sobre as condições de trabalho, né, o quanto que isso tudo servia para ampliação da jornada de trabalho, né, que é essa parte mais final aqui, que quando ele está falando das modistas aqui e tal, né, e o quanto que elas levavam trabalho para casa, ou ficavam mais tempo, sei lá o quê. Acho que sempre é bom ressaltar, né, o quanto que anda junto, assim, essa economia de capital constante, baseado justamente na cooperação, né, na utilização ali dos trabalhadores aglomerados e tal. E isso significa também ampliação da jornada de trabalho, né? Acho que é sempre importante ressaltar, assim. O que eu fiquei pensando bastante é num conceito que acho que está lá no livro 1, mas a gente acaba não falando dele tanto explicitamente, que é a alienação, né? E de várias formas. Acho que o Leonardo Domingos falou muito bem, né, de como que o avanço do trabalho social, ele pressupõe uma diminuição do indivíduo, né? Então, o, eu acho que isso é um tema também bastante atual, né, em relação ao avanço da tecnologia, tecnologias digitais, a comunicação digital, tudo isso, e você tem um avanço enorme social, vamos dizer assim, no sentido de algo que afeta mudanças sociais, porém, ao mesmo tempo aliena ao indivíduo, né? E eu acho que esse capítulo traz bastante isso, e como isso é parte fundamental da lógica do capital, né? Porque é necessário a alienação para a exploração. Ou seja, à medida que, se não existe essa alienação, vamos dizer assim, também não tem a resistência, né? E que eu acho que é uma coisa que ele acabou não entrando muito, né, nesse papel aqui, né, da luta dos trabalhadores, mas eu acho muito, para mim, esse conceito me voltou bastante lendo esse capítulo. E também, ao mesmo tempo, em outros exemplos, no próprio fato disso virar uma estatística, né? Eu acho que é uma forma de como a alienação se opera, de que tudo vira um grande relatório ali, isso é passado para os discutido nos congressos, discutido pelos inspetores, essa informação está chegando aos capitalistas, né? Como os números, e isso acaba sendo operando apenas como estatísticas, né? Ou seja, você alienou a sua conexão social de um ser humano com o outro. E eu acho que essa mesma coisa serve para hoje, para pensar, por exemplo, quando a gente vê essas questões de conflitos, né? Seja o conflito que a gente viu em Gaza, e daí, basicamente, só vai se contando mortos, né? É só um número, ali vira um contador, uma coisa, eu acho muito interessante. E assim como outros conflitos, né? Enfim. E ao mesmo tempo, como
às vezes nem de uma lógica econômica, quando ele deu o exemplo de que a contribuição que o cara dava para participar do sindicato era menor do que ele teria que investir na segurança do trabalhador. Porém, se ele investe na segurança do trabalhador e não participa do sindicato, o capitalista, ele, na verdade, ele está só perdendo poder, né? Não tem necessariamente uma conexão econômica, às vezes, tão direta. Às vezes, ele prefere investir muito mais dinheiro, por exemplo, na propaganda, na luta política, comprando político, fazendo sindicato, fazendo propaganda, do que, às vezes, gastar um pouco menos até, em certos momentos, mas apesar disso perder poder, né? Então são alguns exemplos de coisas que eu estava pensando, mas que acho que estão todas elas conectadas com esse conceito de alienação aí, que eu acho que cabe bem aqui nesse capítulo, nessa trecho, né, do capítulo 5. Pô, só queria pegar uma carona bem rápida aqui nisso que o Leonardo e o Caio falaram sobre alienação, porque, assim, de fato, eu também, até na hora quando a gente estava lendo aqui, eu até sublinhei esse trecho que acho que foi exatamente o que o Leonardo tinha mencionado, assim, né, aqui na civilização brasileira, fala assim, só malbaratando monstruosamente o desenvolvimento individual, assegura-se e realiza-se o desenvolvimento da humanidade na época histórica que precede a fase em que se reconstituirá conscientemente a sociedade. E isso aqui é uma retomada muito clara do que o Marx escreve nos manuscritos econômico-filosóficos, né, quando ele está falando de alienação por lá. E o que eu, na verdade, só queria mencionar aqui, falando um pouco, assim, em termos pessoais, assim, da minha formação, inclusive marxista, assim, eu tive um professor muito importante, assim, na época da graduação, que insistiu muito, assim, e eu acho que toda a minha formação é um pouco atravessada por isso, né? O quanto que a gente tinha que tirar esse conceito de alienação lá dos manuscritos econômico-filosóficos e ler ele dentro do Capital, digamos assim, sabe? Entender bem o que o Marx estava falando lá nos seus escritos de juventude, digamos assim, e ver como ele aparece de novo dentro do Capital. Aqui a gente está vendo, né, um exemplar disso, mas a gente pode ver isso muito claramente nas mesmas discussões que o Marx faz lá no livro 1, né, naquela tríade de capítulos lá da cooperação, da manufatura, da grande indústria moderna, que ele está se debatendo com as coisas parecidas com o que ele está se debatendo aqui, né? Mas a questão é justamente essa, assim, é ver como alienação, né, e aí estou retomando esse argumento desse professor que eu tive, como alienação não é só um processo, digamos assim, não é um processo moral, não é um processo mental, é um processo material, né? O trabalhador está efetivamente separado do produto do seu trabalho, do processo de realização desse trabalho, está cada vez mais associado a uma tarefa especializada, está longe, né? Está alienado, separado do processo total que é do controle do capitalista, né? E eu acho que fazer esse movimento de trazer a alienação para dentro aqui do processo produtivo digamos assim, tem um poder pedagógico, um poder revolucionário, assim, tremendo, né? Até para a gente entender também o que significa a superação da alienação, né? Também não vai passar por só consciência, né? Ela tem que passar também por algum aspecto material, né? Então, tenho a impressão que isso que vocês estão comentando aqui, eu só queria ressaltar, porque eu acho que talvez seja a coisa mais importante, na minha humilde visão aqui, seria a coisa mais importante do estudo do Capital, trazer talvez aquele conceito de alienação que a gente vê na ideologia alemã, nos manuscritos econômico-filosóficos, assim por diante, trazer aqui para dentro do processo produtivo. Seria meio isso. Vai lá, Juan. Eu tô aqui pensando no Léo, que gosta do Althusser, ouvindo a Raquel falar de alienação aí, né? E para o Althusser, alienação é um conceito do jovem Marx, um conceito não científico. Aí eu fico imaginando, ó, já tem uma polêmica aí no grupo. Bom, mas eu queria falar de outro aspecto também, além desse que é importante, da fala da Raquel, que também me lembrou muito ali a leitura do capítulo da cooperação do livro 1, da maquinaria,
que me parece que é um complemento aqui. A gente não terminou ainda, mas me parece que vai muito nesse sentido, né? Essa economia de capital constante como uma forma de baratear a apropriação do trabalho excedente, né? Que parte primeiro aí vamos dizer assim, das condições de ter, né, prolongar a jornada de trabalho, como me falou anteriormente, né? Como é que você prolonga essa jornada? Com esses métodos, né? E, acima de tudo, do trabalho cooperado como uma forma, né, de aumentar o mais-valor, mantendo constante, vamos dizer assim, mantendo, né, fixo o capital constante, né? O trabalho combinado permite aumentar a taxa de lucro, embora isso apareça como uma realização do próprio capital, né? E ele aborda todas essas questões. Me parece que há uma possibilidade aqui, né, de diálogo desse capítulo lá com o capítulo da maquinaria, que está muito relacionado a essa discussão, né? Que lá na maquinaria, né, o trabalhador ele vira só um apêndice da máquina, né? Ele é só o conhecimento, vai ser apropriado pelo capital e o trabalhador se torna, né, vamos dizer assim, a subjetividade do trabalhador se empobrece cada vez mais à medida em que você aumenta o desenvolvimento das forças produtivas. O que seria algo benéfico para a humanidade, que é o aumento das forças produtivas, acaba sendo algo extremamente nocivo e prejudicial para o trabalhador. Né, uma dialética aí entre o desenvolvimento das forças produtivas da humanidade, né, pensar bem a capacidade produtiva e, ao mesmo tempo, o empobrecimento cada vez maior do trabalhador até a morte, né, como os relatórios têm apontado. Então, tem essa dialética que o Marx já aponta lá no livro 1 e ela aparece aqui, né, e de fato, né, eu até lá eu leio esse capítulo da maquinaria, incorporei a discussão que o Marx está fazendo ali, né, que ali está a discussão do fetichismo do capital, né, aquilo que é produto da força produtiva coletiva dos trabalhadores aparece como uma força produtiva inerente ao capital. Né, e isso tem tudo a ver com a ideia de alienação. Também eu acho que há me posicionando nesse debate, eu também acho que há uma continuidade do jovem, do velho Marx, claro que eu acho que é um enriquecimento, aquela discussão da alienação ali, né, alienação em relação ao trabalho, alienação em relação ao objeto do trabalho, alienação em relação ao próprio ser humano, aquelas alienações que o Marx trabalha nos manuscritos, elas estão muito abstratas, né? Eu acho que no Capital, com a teoria da reificação, da fetichização, ela se torna mais concreta e objetiva. É assim que eu leio essa discussão, né? Tem aí a polêmica envolvendo, né, o Althusser e tal, até recupera um pouco dessa discussão lá na dissertação, mas eu acho que é isso, eu acho que esse capítulo, ele, né, um capítulo chato, né, que é um capítulo histórico, assim, mas não é tão histórico, né? Ele dá para casar com esse capítulo, e tem uma contradição aqui que a Raquel chamou a atenção para mim, concluindo lá no final, que é o capitalista individual se beneficia do desenvolvimento geral das forças produtivas, não é? Mas do ponto de vista do capital em geral, esse desenvolvimento das forças produtivas também vai acelerar a contradição do próprio capital. Aquilo que permite, vamos dizer, um incremento da taxa de lucro individual vai ajudar a produzir lá na frente, né, um problema maior. É isso. Pareceu uma polêmica aí agora. Não, não tem polêmica nenhuma. Não. Enfim, não vou fazer uma defesa altusseriana aqui da alienação. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa interessante. Me lembrou só uma última coisa que eu queria comentar. Tem um filme, até eu mandar aqui aqui no chat, A Classe Operária, tem no YouTube, né? Fácil de encontrar. A Classe Operária Vai ao Paraíso. É um filme interessante. Acho que essa, vamos dizer assim, maquinização do ser humano pelo processo de trabalho, e como que isso vai se, vamos dizer assim, produzindo psicologicamente, né, no próprio trabalhador, né, isso acaba sendo até um reforço da própria dominação capitalista, em certo sentido, né. Eu acho que esse filme é um filme interessante, discute muito isso, assim, né, e na verdade eu peguei um trechinho aqui só para fechar esse comentário, que eu achei que valia a pena chamar a atenção, desse relatório, né. O
o que esse médico aí, o Dr. Simon, está relatando, né, de um inspetor de fábrica, esse senhor Radcliffe, que constatou que de cada 20 moças dessas modistas que trabalhavam, né, que afirmavam sentir-se muito bem, apenas uma estava realmente saudável, né? E isso, na verdade, é um retrato muito comum da gente perceber, eu acho, pega trabalhador de aplicativo, por exemplo, né? Em geral, ainda até aquelas coisas de algumas pessoas que falam, nossa, tô ganhando R$200 por dia, não sei o quê, faz uma conta, né, que praticamente desconsidera o desgaste físico empenhado para esse próprio trabalho. E talvez isso não é uma questão de não saber, mas muitas das vezes a pessoa precisa não ver esse desgaste, precisa fingir que não está, para que possa continuar, né, sobreviver, se manter, enfim, a própria realidade material impõe isso para ela. Não é que ela não vê, não percebe, né, é que ela não consegue ver, uma espécie de cegueira branca lá do Saramago, né? Não é que a pessoa está cega, ela não vê, mas ela não está cega, mas ela não vê. E nem pode ver, às vezes, né? Enfim, eu acho que isso é um ponto. É claro que não é isso que é exatamente a alienação, mas eu acho que o fenômeno da alienação, ele também, muitas das vezes, desdobra nisso, né? A própria, vamos dizer assim, bagunça, né, da consciência do trabalhador em muita medida, né? Mas, enfim, acho que é isso, então. Não sei se alguém quer fazer mais uma. O Warley está com a mão levantada, você quer... Não, é porque eu não tirei aqui, peraí, deixa eu tirar aqui. Então, beleza. Bom, acho que é isso então, né, pessoal? Continuamos semana que vem?